Em nome da UHG, eu gostaria de dar as boas-vindas ao nosso segundo Summit Américas, com a sala dedicada à doença renal crônica e transplantes. Agradecer a todos os palestrantes pela disponibilidade de enriquecer a nossa sala e aos participantes que estão conosco neste dia. O nosso tema central desse Summit é o Sistema Integrado de Saúde e o Ciclo do Cuidado, em conjunto com o Dr. Paulo Koch, que é pediatra, com mestrado e doutorado na Unifesp e pós-doutoramento na Universidade Claude Bernet, na Lyon da França, e médico da Unifesp, Escola Paulista de Medicina e Hospital Samaritano Higienópolis, o qual tenho o prazer de trabalhar ao longo destes últimos 20 anos, na linha do cuidado das crianças com doença renal crônica. Sabemos que todos nós temos um grande desafio no acompanhamento dos nossos pacientes com doença renal crônica, desde a prevenção, a detecção precoce da doença renal crônica e a tentativa do retardo da evolução, buscando a melhor qualidade de vida para os nossos pacientes. Dr. Paulo, boas-vindas. Gostaria de dar algumas palavras, Paulo. Muito obrigado, Fernanda. Para mim é uma satisfação enorme de estar aqui nesse evento, nesse Summit, né? Como você disse, nós já estamos nessa jornada há alguns anos, né? E em pouco tempo eu tenho a satisfação de trabalhar num grupo no qual nós já realizamos 500 transplantes pediátricos. Um terço desses transplantes são crianças menores que 15 quilos, e nós tivemos o foco sempre de buscar a excelência, o ensino e a pesquisa. A excelência no atendimento, o ensino para os nossos residentes e a pesquisa ligada a estes assuntos da prevenção, do acompanhamento e do tratamento da criança com doença renal crônica. Eu diria que a gente é um santo de causas impossíveis, né? Transplantar crianças pequenininhas é uma coisa que se faz com bastante especialização e cuidado, e os nossos resultados são muito satisfatórios, e para mim é um grande prazer estar aqui sintetizando nesse dia essa nossa atividade desses alguns anos e 500 transplantes pediátricos. Fernanda, vamos para frente, né? E para iniciar, neste momento, eu gostaria de convidar o professor Dr. Roberto Pecoá. Ele é professor titular da Escola de Medicina da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Ele é pesquisador sênior da Arbor Institute Collaborative for Health em Michigan, nos Estados Unidos, líder científico para os estudos clínicos nas Américas e diretor do Comitê de Educação Médica da Sociedade Internacional de Nefrologia. Ele irá dividir conosco a importância do cuidado integrado na doença renal crônica, quais os nossos desafios e propostas. Seja bem-vindo, Pecoá, com você. Obrigado, Paulo e Maria Fernanda, por essa gentil apresentação. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Espero contribuir com a discussão e contribuir com essa linha, né, de proposta de vocês de levar informação para a comunidade. É isso mesmo, né? Eu vou falar um pouco sobre a importância do cuidado integrado na doença renal crônica, é a minha área de foco, né, tanto na assistência quanto na pesquisa, né? E há vários anos, eu vou trazer para vocês aqui uma visão bem global do tema, né, tentando aproveitar da oportunidade que eu tive ao longo dos últimos anos, né, de participar de iniciativas junto com Sociedade Internacional de Nefrologia, iniciativas locais também, para o entendimento mesmo desse problema, né, primeiro começar com o tamanho do problema, um pouco das razões para a gente considerar isso como um importante ponto na saúde pública, e dedicar os últimos minutos da minha apresentação justamente para falar um pouco sobre algumas propostas que estão sendo delineadas por aí para que a gente possa levar uma mensagem para casa. Muito bem.
eu decidi só trazer aqui alguns dos meus conflitos de interesse, né? Não nada que tenha relação direta com a minha apresentação de hoje, mas muito da minha pesquisa e das minhas atividades tem tido, né, foi viabilizada por múltiplas fontes de financiamento público ou mesmo privado, como vocês estão vendo aqui nessa lista de conflitos. Bom, vamos começar um pouco falando sobre números, né? E eu acho que durante muito tempo a comunidade nefrológica foi um pouco inconsistente, né, na comunicação sobre os números da doença renal crônica pelo mundo, né? Essa é uma iniciativa que eu acho que ela é legal, porque ela traz uma clareza um pouco nesse tema, né? E é uma iniciativa das 3 grandes sociedades científicas de nefrologia, né? A Sociedade Americana de Nefrologia, que, aliás, está promovendo hoje, né, o seu grande evento, a Semana Renal aqui nos Estados Unidos, a Sociedade Europeia de Nefrologia e a Sociedade Internacional de Nefrologia. Essas 3 sociedades têm trabalhado muito recentemente, muito junto, né, para tentar trazer uma voz única nas conversas, principalmente com as entidades de saúde pública mundial, como a Organização Mundial da Saúde, por exemplo, para tentar harmonizar a conversa, né? E um dos pontos importantes para a harmonização da conversa é justamente o tamanho da população no mundo que sofre de doenças renais, com um número unificado de 850 milhões de pessoas no mundo, são pessoas que sofrem com doenças renais. Quando a gente olha a distribuição, né, da prevalência da doença renal crônica no mundo, a gente vê algumas disparidades, né, que são muito visíveis aqui nesse mapa de cores, né, que define das cores mais claras a menor prevalência de doenças renais e de cores mais escuras a maior prevalência de doenças renais. Então, para uma pessoa pouco avisada, na verdade, pode parecer que a doença renal ela tem uma distribuição heterogênea no mundo. Mas eu queria chamar a atenção de uma coisa que está no título desse slide e que justamente é a questão de que isso é focado na população com doença renal crônica que é mais visível para um gestor de saúde, por exemplo, que é a população que é reconhecida normalmente como a população com doença renal, que é a população com o que se chamava antes, né, de população com doença renal em estágio final. Nós vamos falar um pouco sobre a progressão da doença, mas realmente quando você olha esse tipo de estatística que está representada nesse mapa, nós estamos falando, na verdade, de uma população e que avançou em todos os estágios da doença renal crônica e inicia um tratamento de reposição de função renal, seja com transplante ou com diálise, e que é facilmente visível e é facilmente quantificado, porque isso é uma terapia de alto custo, né? E uma terapia que exige que os números sejam controlados para questões de planejamento do pagamento para esse problema, né? Então, quando você olha nesse prisma, né, ou seja, você vê, na verdade, que, por exemplo, países mais ricos na Europa ou na América do Norte, onde concentram a prevalência maior da doença, que é tratada com diálise e transplante, que é o que nós estamos vendo aqui. Então, você vê mesmo na América Latina, né, que os 2 países que têm a maior prevalência de doença renal crônica são os 2 países com condições socioeconômicas melhores, né, que é o Chile e o Uruguai. Isso quer dizer que tem mais doente renal crônico nos países mais ricos? Não, né, não é essa a mensagem que a gente tira. O que a gente tira aqui é que, né, em países mais ricos existe mais acesso ao tratamento dessas doenças nos seus estágios de maior complexidade e maior custo, né? Enquanto que, por exemplo, aqui na África ou no Sudeste Asiático, onde se concentram os países mais pobres, você tem uma proporção muito menor de pacientes que, na verdade, recebem o tratamento de alto custo, né? A maior parte desses pacientes, na verdade, acaba sem acesso e, portanto, não entrando nas estatísticas que definem a proporção de pacientes com doença renal crônica.
Se você usa esse mesmo mapa, mas você aplica simplesmente dados de estudos populacionais para doença renal em todos os seus estágios, você vai ver que o número é muito parecido em países mais pobres e países mais ricos. Ao redor de 8% da população, de 8% a 10% da população de qualquer país do mundo, se rastreado ativamente para se reconhecer a doença renal em todos os seus estágios, você vai ter uma visão muito mais homogênea da proporção de pacientes que sofrem do problema das doenças renais crônicas. Segundo ponto que eu queria trazer aqui, que é uma coisa importante, é um pouco do aspecto, de uma visão longitudinal de como o problema afeta as populações, né? Esses são dados, né, que tem sido coletado ao longo dos anos, né, e das décadas, que é, na verdade, baseado no estudo do Global Burden of Disease, né? Um estudo, então, que usa como critério para avaliar o impacto das doenças o número de anos perdidos, né? O número de anos de vida perdido, que é um índice interessante que mostra o impacto não só da doença, por exemplo, como nós vimos antes do ponto de vista de prevalência, mas olha o impacto, né, disso em longevidade das populações de vários países. E aqui nós vemos, né, nesses dados globais, movendo aqui da esquerda para a direita, nos anos de 2000, 2005 e 2015, a doença renal crônica se tornando cada vez uma doença com maior burden, né, desse problema na saúde das populações, né, subindo do número 25 da doença mais importante, causando perda de anos de vida para a população, para número 21 e, finalmente, em 2015, para número 17. É a 17ª doença, né, nesses dados mais recentes, que impacta em redução de longevidade da população. Bom, voltando lá, né, naquela questão, apesar de eu dizer que para fins de estabelecer o tamanho do problema, o tamanho da população afetada pela doença, a gente não deve focar na população, né, que progride para os estágios mais tardios e necessita de um tratamento para essa doença de alto custo e alta complexidade. Essa ainda é a forma que eu acho que convence muita gente do tamanho do problema, né? Ou seja, boa parte do convencimento de que a doença renal crônica é relevante do ponto de vista de saúde pública está baseado no fato de que um paciente, quando desenvolve doença renal crônica, essa doença, em muitos casos, ela é progressiva e tende a progredir para os estágios mais avançados da doença, onde os problemas ficam mais evidentes. E é isso mesmo, né? Na verdade, se a gente vê nesse cartoon aqui, né, você pode detectar um paciente com doença renal crônica em vários desses estágios aqui, de estágio 1 até o estágio 5, mas se você segue pacientes, você vai ver que ao longo do tempo, principalmente aquele paciente onde os riscos para progressão não são controlados, a doença renal é progressiva. E lembrando, né, que chega no momento, na transição do estágio 4 para o estágio 5, que o tratamento dessa doença passa a ser de um tratamento clínico, passa a ser um tratamento de introduções de terapias de substituição de função renal. Nós estamos falando aqui do transplante renal como terapia preferida do ponto de vista de redução dos custos, redução do impacto na qualidade de vida dos pacientes, e também do ponto de vista, né, e a outra alternativa que seriam as terapias de reposição de função renal com diálise, seja ela a diálise domiciliar ou a diálise peritoneal, ou então a hemodiálise. Então, isso é um ponto relevante e certamente na discussão sobre cuidado integrado você tem que olhar nesses estágios variados da doença renal, inclusive quando a doença renal é tratada com diálise e transplante. Bom, agora um outro ponto que eu acho que é muito importante a gente entender do ponto de vista, para entender o tamanho do problema da doença renal crônica de uma forma mais abrangente, é entender que sim,
a doença renal crônica tem um problema que é a progressão para os estágios avançados e que muitos desses pacientes acabam necessitando de diálise ou de transplante, com o impacto que isso tem no sistema, continua a ser verdade. Mas uma outra coisa que é pouco discutida, eu acho que vale muito a gente trazer à tona aqui nessa discussão de hoje, né? Principalmente porque a gente está abrangendo pessoas de várias especialidades, é o fato que talvez o impacto da doença renal crônica, de um ponto de vista mais abrangente, inclua uma coisa que não é tão visível para a comunidade médica ou para a comunidade de saúde pública, que é o fato de que um dos principais do problema da doença renal crônica é o seu efeito multiplicador no risco cardiovascular. As pessoas não têm muito essa noção de que o grande problema desses pacientes nem é que ele tem uma perspectiva de chegar em diálise, mas sim que quando ele desenvolve doença renal crônica, ele multiplica o risco de doença cardiovascular. E isso pode ser visto aqui, né? Na verdade, não dá para a gente isolar a doença renal crônica de dois grandes problemas, né? De doenças crônicas não transmissíveis, que é o diabetes e a hipertensão. E essa combinação desses dois problemas de saúde pública é que, na verdade, gera as complicações renais da boa parte, né, de uma boa proporção dos pacientes que vão desenvolver doença renal e que, no fundo, vão progredir para estágios mais avançados ou multiplicar o seu risco cardiovascular. E na periferia desse slide aqui, eu gostaria de chamar a atenção de vocês como, na verdade, a doença renal crônica, ela multiplica esse risco, né? Por exemplo, se você pega, do ponto de vista de questões neurológicas, né? A presença da doença renal crônica multiplica por 2 o risco de um AVE. De doença vascular periférica, de 2 a 4 vezes o diabetes aumenta o risco de doença periférica e a doença renal crônica multiplica ainda mais, né? Do ponto de vista de doença cardíaca, por exemplo, a presença de doença renal crônica multiplica por 3 o risco de que um paciente desenvolva insuficiência cardíaca no futuro e em 2 vezes que ele tenha hipertrofia de ventrículo esquerdo. Então, vocês vejam aqui várias evidências mecanísticas aqui que atribuem esse conceito de multiplicação de risco cardiovascular à presença da doença renal crônica. E por que isso acontece, na verdade? Um é porque é difícil de separar as doenças, né? A doença renal crônica aparece justamente na intersecção do diabetes, da hipertensão e das doenças cardiovasculares. O outro ponto é por causa da introdução, quando da progressão da doença renal crônica dos seus estágios iniciais para estágios mais avançados, principalmente aqui, né, quando a função renal cai para baixo da metade do normal, você vê aparecer fatores de risco que são específicos da doença renal crônica, que contribuem de forma muito importante para aumento do risco de doenças do coração e do sistema vascular. Um exemplo é a anemia, por exemplo, né? Quando você tem aqui uma queda da filtração glomerular, né, uma piora da função renal, o componente endócrino dessa função renal inclui, por exemplo, a produção de hormônios como a eritropoetina, né? E você, na verdade, vê aparecendo ao longo da progressão da doença renal mais e mais deficiência de eritropoetina, deficiência nutricional, como deficiência de ferro, por exemplo, que propicia o aparecimento da anemia, ou redução dos níveis de hemoglobina do sangue, e essa redução na oferta de oxigênio para tecidos, do ponto de vista cardiovascular, faz com que esses pacientes desenvolvam hipertrofia de ventrículo esquerdo e um risco muito alto de insuficiência cardíaca no futuro. Mesma coisa pode ser vista, por exemplo, para distúrbios do metabolismo mineral, né? Ao longo que o rim perde função, esse é um outro componente endócrino da função renal que fica alterado, né? Você tem alterações importantes
no eixo do cálcio, do fósforo, do PTH e da vitamina D, que geram consequências não só a questão osteomuscular, mas também, de forma muito impactante, na estrutura e função cardíaca e vascular do organismo, acelerando de novo o risco pela incorporação, né, desse fator de risco específico da doença renal em cima dos fatores de risco tradicionais que nós revisamos agora há pouco. E do ponto de vista de translação desse tipo de problema para a evolução de pacientes, vocês veem aqui a consequência, né, dessa combinação da progressão da doença renal crônica e da multiplicação do risco de doença cardiovascular. Então, esse gráfico aqui é um segmento, né, de pacientes depois do diagnóstico da doença renal crônica, aqui em média com 50 ml por minuto de filtração glomerular, né, são pacientes que estariam sendo seguidos em ambulatório, né, e você vê que ao longo da vida desses pacientes em segmento, pelo cuidado cardiovascular e pelo cuidado renal, você vê aqui, né, que a proporção de pacientes desenvolvendo um evento cardiovascular no futuro, ela é sempre muito maior do que o risco que esses pacientes têm de um evento renal final, né, ou seja, muitos pacientes vão morrer de um evento cardiovascular muito mais frequentemente do que vão experienciar o início de diálise ou no recebimento de um transplante renal, né. Então, a gente vê que realmente o número de pacientes que acaba progredindo em todas as fases da doença renal crônica é sempre muito menor do que o problema da doença cardiovascular no segmento desses pacientes. Bom, por último, eu queria falar, né, para a gente fechar essa questão do burden, do problema da doença renal crônica, falar um pouco sobre o impacto econômico e os desafios que a gente tem nessa população. Porque se você olhar na perspectiva lá do final do espectro, ou seja, só a população que chega em diálise, você vai ver que, na verdade, nós vamos estar tratando de um número relativamente pequeno de pacientes, perto daqueles 10% do paciente no mundo que tem doença renal crônica, né? Ou seja, nós estamos falando de uma doença relativamente rara, mas com um impacto clínico enorme do ponto de vista, né, do problema clínico da doença, incluindo essas complicações cardiovasculares, além de um problema social e econômico muito marcante. Quais são os dados que a gente tem, assim, para poder dizer que isso é um problema relativamente raro no seu espectro, né, no fim do espectro, que são os doentes com maior complexidade, né? Esse daqui é um gráfico que eu acho muito interessante, né? Ele empresta o gráfico que a gente usa no dia a dia na clínica para diagnosticar e estratificar pacientes com doença renal, né? Ele leva em consideração aqui, nesse eixo, a taxa de filtração glomerular, dividindo o paciente nos estágios da doença, estratificados pela estimativa da filtração glomerular a partir da creatinina sérica. E nesse outro eixo aqui, para completar a estratificação do risco, a adição da albuminúria, né? A codificação da albumina na urina, que faz com que você também entenda os pacientes com maior risco de progredir no futuro. Pacientes com maior albuminúria são pacientes que têm um risco maior de progressão da doença renal crônica no futuro. Então, permite dizer, né, que aqui, quando a albumina é baixa e a filtração glomerular é alta, o risco de progressão é baixo, mas quando você reestratifica o paciente em todo esse espectro da albuminúria e o espectro da taxa de filtração glomerular, você consegue gerar aqui esse mapa de calor com o perfil do paciente do ponto de vista de risco de eventos no futuro. E aqui, dentro das caixinhas, eu pus os dados que vêm, talvez, do melhor estudo populacional para doenças crônicas no Brasil, que permite a gente ter uma ideia do tamanho do problema no nosso ambiente, né? Que é o estudo ELSA, que fez a análise de creatinina e albuminúria na população incluída nesse estudo populacional de amostra, né, nas grandes capitais brasileiras, e que mostra aqui que, na verdade, a doença renal crônica ela é muito mais frequente aqui nessa população de um risco mais baixo, né? Quando você olha aqui a população num risco mais alto, nós estamos falando em números pequenos da população, né? Que confirma aquela afirmativa inicial de que a doença renal crônica,
que progride para estágios terminais, ela, na verdade, é uma doença relativamente rara, quando comparada com o tamanho do problema total, que seriam os pacientes em estágios, em níveis de risco mais baixos, que estão aqui nas cores laranja, amarela e verde. Porém, na parte de baixo aqui você tem uma frase que eu emprestei de uma publicação relativamente recente, de um grupo brasileiro que analisou um pouco dos gastos de saúde com essa população, que mostra que essa população aqui, né, em vermelho, que vai progredir para doença renal crônica em estágio final, ou seja, aqueles 130 mil pacientes que a gente tem em diálise ou transplantados hoje em dia no Brasil, mostra que, na verdade, tratar desses pacientes, né, uma parcela pequena da população, representa 5% do gasto do SUS, da alta e da média complexidade. Então, você vê, né, uma pequena doença com alta complexidade clínica e com altos custos, consumindo, né, um percentual bem razoável de orçamento para uma população tão pequena. Então, na verdade, né, o ideal seria que a gente pegasse esses pacientes aqui de mais baixo risco, né, e você tentasse otimizar o tratamento para que eles não progredissem para as fases da doença renal mais avançada e que nunca precisem chegar ao diálise ou necessitar de transplante, ou que isso aconteça muito mais tarde do que sem a intervenção. A gente tem hoje, na verdade, talvez um momento bem único da especialidade, né, no entendimento de quais são as melhores estratégias, tanto do ponto de vista de modificações de estilo de vida, como do ponto de vista de alternativas terapêuticas para que você reduza esse risco, né? Isso está cristalizado, por exemplo, para a população com diabetes, que é metade mais ou menos daquela população ali, né? Cristalizado em diretrizes clínicas baseadas em evidência que mostram quais são as medidas não farmacológicas e as 2 medidas farmacológicas efetivas que a gente tem hoje, aprovadas para uso clínico para redução da progressão da doença renal crônica, né? Já há 20 anos, o bloqueio do sistema renina-angiotensina-aldosterona é uma indicação, né, para essa classe de drogas, é reduzir o risco de progressão. E, mais recentemente, bem recentemente, né, a aprovação da 2ª classe de drogas com a mesma indicação, em combinação com o bloqueio do sistema renina-angiotensina-aldosterona, a inibição do sistema de cotransporte de glicose e sódio no túbulo distal, os inibidores de SGLT2. Né? Então, você vê aqui, né, que você tem, na verdade, uma guia muito clara para a implementação, e com isso você reduz de forma muito significativa a progressão da doença renal crônica. Vamos pegar os trials, por exemplo, que levaram os inibidores de SGLT2 para essa indicação clínica, e você vê aqui, né, os 2 principais trials com o desfecho primário, redução do risco de chegada em diálise e transplante, por exemplo, você vê aqui comparado com, né, com o standard of care inicial, uma redução bem significativa do risco. O problema é que você vê aqui embaixo em cinza que mesmo se você estabelece tudo que foi definido nesse slide aqui, e você põe a novidade das drogas, né, das drogas de última geração para fazer isso, você continua com risco residual, ou seja, muitos desses pacientes continuam com risco, que na verdade define muito, né, a necessidade de continuar evoluindo no desenvolvimento de estratégias terapêuticas para essa população. E quem faria isso, né? Ou seja, quem lidaria com esses pacientes nas faixas em vermelho, aqui principalmente, que, né, precisariam de maior cuidado para reduzir o risco, né? Em teoria, né, essas populações deveriam estar sendo seguidas de forma muito precoce pela atenção primária, principalmente nos estágios amarelinhos e verdes da doença renal crônica, e claramente, né, depois de uma monitoração e de implementação das medidas básicas de prevenção, quando a complexidade aumentar, uma referência para uma rede especializada em tratamento que se propõe que seja feito com nefrologistas.
O problema começa aí também, né, e começa a extrapolar a questão de implementação de diretrizes puramente dita para a questão de limitação da capacidade da nefrologia de lidar com essa população cada vez maior, né, como nós vimos na descrição epidemiológica no começo da nossa discussão de hoje, né. Esse é um mapa, por exemplo, que olha o tamanho, né, nós já revisamos isso aqui, o tamanho da doença renal crônica em vários países, e aqui você vê, na verdade, a distribuição de número de nefrologistas por milhão de habitantes. Mesmo em países, né, aqui em verde escuro, com melhores condições de formar e de pôr no mercado especialistas em doença renal, você vê aqui que nunca, na verdade, nós temos uma força de trabalho na especialidade maior do que 15 a 20 nefrologistas por milhão de habitantes, né? A força de trabalho na nefrologia hoje, né, de gente formada, é de ao redor de 3.000 nefrologistas espalhados pelo Brasil. Com o agravante, né, que pouquíssimos deles são especializados em algumas populações, como, por exemplo, a população pediátrica, né? E o segundo ponto de limitação é que muitos desses nefrologistas, na verdade, estão exercendo papéis de trabalho fora da nefrologia, principalmente hoje, né, na área de terapia intensiva, né, que o nefrologista é considerado um profissional com bom perfil para trabalhar em UTIs. Eu acho que a questão da pandemia de Covid deve ter ainda acentuado essa disparidade, né, e levando profissionais para áreas fora da especialidade. E outra área, a área de medicina interna ou de medicina hospitalar, que também é recheada de profissionais de nefrologia que têm uma boa formação geral em medicina interna, né? Então, você vê aqui, né, um problema que é de força de trabalho, né? Ou seja, mesmo se a gente, mesmo tendo as ferramentas, a implementação da prevenção, ela tem um desafio também que é de adequar a força de trabalho com aumento, talvez, na quantidade de nefrologistas, mas certamente mais nefrologistas que estão em outras áreas concentrando seu trabalho no cuidado do paciente renal crônico. E vocês veem aqui, né, que isso é um problema no Brasil, na América Latina, né, como um todo, em que você, na verdade, tem somente uma parte, né, dos esforços de saúde pública na região da América Latina, por exemplo, que é dedicada a esses programas de prevenção e de manejo de complicações da doença renal, né? Ou seja, você tem muito mais do que na América do Norte ou no mundo inteiro, mesmo na Europa, muito menos cobertura para essas áreas do que você vê, né, nos países mais desenvolvidos. Ou seja, faltam programas de saúde pública na América Latina como um todo, certamente especificamente para o Brasil, faltam programas para lidar com a questão do cuidado precoce da doença, prevenção da doença e mesmo manejo de complicações. Isso tudo faz com que, né, diferente de outras áreas do mundo, né, a gente continua vendo na região da América Latina um crescimento progressivo de pacientes chegando em diálise ou necessitando de um transplante. Então, isso daqui é o número de pacientes dialisando na região da América Latina ou transplantados, e você vê aqui, né, que existe um crescimento linear, ou seja, em vários países mais desenvolvidos, esse crescimento ou já está muito menos acentuado, ou, na verdade, ele já estabilizou, né? Você vê em países como a Noruega, por exemplo, você não vê mais crescimento do número de pacientes em diálise ou transplantados, ele já está estável há alguns anos, e inclusive com uma tendência de cair. Enquanto que na nossa região a gente vê, né, provavelmente por um reflexo de tudo isso que a gente está discutindo até agora, né, a falta de implementação de medidas de prevenção e manejo da progressão da doença renal crônica, os números só aumentando na nossa região. Muito bem. Isso aqui, né, nessa introdução, era muito para trazer para vocês um pouco dos números por trás do tamanho do problema e de algumas nuances, né, principalmente nuances locais, que definem, né, os desafios, que era a primeira parte da minha apresentação.
E agora, nesses últimos 5 minutos, eu queria falar um pouco com vocês sobre algumas propostas, né? Infelizmente, a gente não vai conseguir falar muito de propostas no Brasil, né? Porque a gente, apesar do contínuo interesse da comunidade e das sociedades científicas que estão em volta da doença renal, a gente, infelizmente, não vê uma proposta muito clara, muito menos uma implementação muito clara de medidas para diminuir o tamanho do problema da doença renal crônica no nosso país. Na verdade, né, há vários anos atrás, quando eu ainda morava no Brasil, né, a gente trabalhou em propostas, em protocolos, mas que nunca foram implementados, né? Ou seja, passaram anos, eu olho para trás, agora morando aqui nos Estados Unidos, né, eu vejo que muito pouco se avançou, né, nessa área no nosso país. Mas, né, as ferramentas estão lá, né? Eu vou trazer alguns exemplos, né, que vêm de uma grande iniciativa combinada entre a Organização Mundial de Saúde e a Sociedade Internacional de Nefrologia. E vou terminar um pouco sobre alguns exemplos, principalmente o exemplo aqui dos Estados Unidos, né, sobre a forma com que se está organizando para lidar com o problema. Então, isso aqui foi uma iniciativa, ela começou há 3 anos atrás. Eu tive o prazer de fazer parte, né, do planejamento e agora da implementação de alguma dessas propostas globais dessa sociedade, que é uma sociedade, né, claramente uma sociedade de alcance global e que tem melhorado muito né, o seu poder de implementação a partir de parcerias como, por exemplo, essa com a Organização Mundial de Saúde, e que resolveu, então, né, tentar traçar um pouco né, quais seriam as propostas para você melhor lidar com esse problema que nós falamos hoje aqui. Bom, esse é um slide que resume um pouco, né, o que a gente está falando agora, e que, apesar da gente ter segmentado, o foco da minha apresentação hoje é trazer para vocês um pouco a visão de que o cuidado integrado é a única forma que você teria que seria sustentável e eficaz para reduzir o tamanho do problema, né? E que em nenhum momento a gente seria inocente o suficiente para entender que qualquer das medidas, pelo menos no curto e no médio prazo, poderia ser feita sem que você pensasse em doença renal crônica lá do começo até o manejo mais complexo de diálise e transplante, né? Não tem como lidar com uma coisa sem estar integrando com as outras. Mas realmente, né, a gente entende hoje, né, que quando você inicia um planejamento, a gente, inclusive, no Brasil, até olha isso daqui e consegue visualizar todos os componentes, né? Mas vocês imaginam que tem regiões no mundo, né, em que essa visão integrada da doença renal crônica, ela nem é uma realidade, né? Eu, né, passei algum tempo da minha vida em países como países da África subsaara, por exemplo, né, em países em que, na verdade, acesso a diálise e transplante não é uma realidade, né? E essa visão integrada aqui, ela inclusive tem a intenção, né, de servir para países que têm uma condição muito pior do que a gente, né? E mesmo para você começar a pensar em como lidar com a doença renal crônica, que é um problema global, mas que, né, se distribui de forma muito heterogênea no mapa do mundo, né? Mas voltando aqui para essa questão, né, eu acho que esses são os pontos onde você, na verdade, teria que implementar as coisas meio que em paralelo, né? Então, primeiro, eu acho que hoje, rastreamento das populações de risco, identificação das pessoas que têm um risco maior de progressão, olhando aquele mapa de calor das cores, né, que eu usei aqui para falar sobre estratificação de risco de doença renal e suas complicações,
ela é uma coisa que poderia ser implementada de forma relativamente fácil, né? Ou seja, nós estamos falando de 2 exames que seriam usados hoje no diagnóstico e na estratificação de risco da doença renal crônica, né? Que é a creatinina para estimativa da filtração glomerular e a albuminúria para melhorar a estratificação do risco de progressão. Então, acho que né, você levar isso para nível de atenção primária e a partir disso e da estratificação do risco, na verdade, instituir as medidas de controle da progressão, de redução da progressão, que eu resumi naquela pirâmide lá atrás, né? E também, né, de começar a prevenir as complicações da doença renal crônica, principalmente aquelas que levam, né, à multiplicação do risco cardiovascular, também é uma coisa possível dentro de um sistema de baixa complexidade, né, como, por exemplo, na atenção primária do SUS e de outras, e de medicina suplementar também, claramente, né. Com isso, então, você poderia, aos poucos, ir reduzindo, né, o número de pacientes com doença renal crônica, principalmente aqueles que progridem para suas fases mais tardias. E com o intuito, claro, de que em algum momento, né, aquele gráfico da América Latina que mostra que cada ano aumenta em 10% o número de pacientes dialisando ou transplantados, aos poucos você vai ver a estabilização e a redução dessa curva de aumento progressivo nessa população de mais alta complexidade, né? Por outro lado, né, se a gente focar aqui nos pacientes que já se diagnostica muito tarde ou que progridem independente das estratégias de prevenção da progressão, a gente vê aqui, na verdade, que você também tem uma forma integrada de lidar, uma forma integrada e otimizada de lidar com a população com a doença renal crônica, mesmo aquela mais avançada, né? Que eu queria trazer para vocês aqui, né? Isso, uma coisa, por exemplo, que eu acho que é muito importante, está crescendo muito né, conceitualmente como uma alternativa de tratamento desses pacientes, né, que já tem doença renal bem avançada, que tem um grupo desses pacientes que, na verdade, não vai precisar ou não vai se beneficiar de forma muito importante de diálise. Estão falando daqueles pacientes que já têm uma perspectiva de longevidade muito pequena, né, pacientes idosos e superidosos, né, em que você consegue manejar do ponto de vista conservador, mesmo com taxas de filtração glomerular bem baixa, né? Isso acho que teria que ser integrado no cuidado desses pacientes, né? Em alguns lugares do mundo existe a percepção de que tem paciente iniciando diálise que poderia estar talvez melhor do ponto de vista de qualidade de vida, vivendo, né, o seu resto de vida pela longevidade, né, perspectiva de longevidade baixa, melhor sem diálise, com controle clínico dos seus sintomas, né, do que iniciar a diálise. Um outro ponto muito importante, que existe um desbalance, é um desafio grande, né, da comunidade, é como balancear um pouco a distribuição dos métodos dialíticos, né. Hoje no Brasil, por exemplo, a gente tem 93% dos pacientes fazendo hemodiálise dentro de um centro de diálise, né. E somente 7% dos pacientes fazendo diálise em casa, a grande maioria deles fazendo diálise peritoneal em casa, né. Existe a percepção mundial, né? Vocês vão ver daqui a pouco na história americana que isso funciona aqui para a gente nos Estados Unidos. Existe uma percepção de que esse número de pacientes que se beneficiariam do método domiciliar, ele teria que ser muito maior do que 7%, né? Talvez algo em torno de 20%, 25%, talvez até um pouco mais, né? E que, né, parte do cuidado integrado é tentar facilitar e dar acesso a pacientes à diálise domiciliar também dentro desse esquema. E por último, né, nós já falamos isso no começo da minha apresentação, não existe como otimizar esse tratamento com a via de saída da diálise, né, que é o transplante. Certamente, né, um programa ativo de transplante, ele é extremamente importante no contexto de cuidado integral da doença renal crônica, por ser, né, a medida mais economicamente mais viável para o sistema de saúde e, do ponto de vista de paciente, com melhor qualidade de vida, né? Então, programas robustos de transplante renal são super importantes, desde o tratamento preemptivo, né, transplante antes do início de diálise, mas principalmente com uma porta de saída para pacientes em diálise no menor tempo possível, né? Eu acho que o Brasil
apesar de que em outras áreas está muito aquém, né, do ideal. Acho que a história do transplante no Brasil foi uma história super marcante, assim, né, do ponto de vista do desenvolvimento de um programa de transplante coberto pelo sistema público de saúde e, né, de certa forma, por medicina suplementar, que consegue, né, realmente, né, tirar ou, né, ser uma opção de tratamento substitutivo num número bem significativo de pacientes. Portanto, eu acho que é uma história de sucesso a ser comemorado dentro de um certo pessimismo para outras áreas do cuidado integral da doença renal crônica no Brasil. E por último, então, né, só para entender, né, nesse contexto todo que nós estamos falando ali, é só deixar claro, né, que, na verdade, quando a gente fala de cobrir esse cuidado integral, nós estamos falando de médicos, enfermeiros, outros profissionais de saúde, nós estamos falando de dar acesso aos tratamentos a esses pacientes, inclusive remédios de alto custo. Nós estamos falando em gerar informação, tanto para educar os profissionais de saúde e os pacientes, mas também informação que possa servir de base para o planejamento, né, contínuo da otimização do cuidado de pacientes renal crônicos, e que isso gere, então, né, a evolução de estratégias de saúde pública para que isso evolui para ser cada vez melhor. Bom, esse é o meu último slide, que eu queria só mostrar um exemplo prático, assim, né, de como mudar um pouco o cenário, né? E vou usar um exemplo que eu acho que é um exemplo interessante, porque os Estados Unidos, né, não são o melhor exemplo para um monte de coisa, né? Eles, na verdade, é um sistema de saúde que cobre pouca gente, né? É um sistema de saúde muito caro, né? Mas que eu acho que teve uma visão interessante, né? Do ponto de vista de política de saúde pública, para mudar o cenário da doença renal crônica. A gente já vê hoje, né, apesar disso ter pouco tempo de implementação, a gente já vê muito claramente hoje nos Estados Unidos um efeito do planejamento que foi lançado lá ainda no governo do Donald Trump, né, e que veio na forma de um ato executivo, né, e que implementou uma série de coisas que estão resumidas aqui, que eu não vou entrar em detalhe com vocês, mas simplesmente queria chamar a atenção dos objetivos desse programa de mudança do perfil do tratamento do paciente com doença renal crônica nos Estados Unidos, né. Primeiro, a implementação de medidas que trazem incentivos para um foco da medicina, né, do manejo de pacientes para prevenir a progressão da doença renal crônica. Quando a gente fala nos Estados Unidos de incentivo, nós estamos falando de dinheiro, né? Ou seja, hoje em dia, um médico que tem um paciente com doença renal crônica estágio 3, com alta albuminúria, ou seja, 3A3, ou seja, um paciente vermelho naquele gráfico de risco, e que ele consegue reduzir o risco implementando aquelas medidas baseadas em evidência, ele recebe o dobro do dinheiro do que ele recebe para um paciente que não tem os melhores indicadores de controle da progressão da doença renal crônica. Né? Então, isso daqui é uma medida super importante que tende a ser um drive, né? Um drive financeiro por trás de implementação de medidas para prevenir doença ou progressão de doença, nesse caso aqui. E o segundo ponto é um alvo, né? Um alvo, que eu acho que são coisas muito legais de você ter uma visão pragmática e estabelecer um alvo para o que você quer, né? Então, o que você quer com esse modelo? Além de você ter uma redução de 30% no número de pacientes chegando em diálise ou necessitando de diálise, a segunda linha aqui, que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, é que outra meta do programa é que você tenha, no ano de 2025, 75% dos pacientes que chegam à doença renal no seu estágio mais avançado, 75% desses pacientes estariam recebendo um transplante ou iniciando uma terapia de diálise domiciliar. Então, né, são 2 pontos importantes de objetivo e que ilustram, né, muito daqueles objetivos do cuidado integrado que eu falei para vocês aqui nesse slide anterior, que seria
a combinação de coisas dentro de metas que eu acho que são super importantes para atingimento, né? Investimento mais meta é igual a resultado de sucesso. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês. E Maria Fernanda e Paulo, se a gente tiver um tempinho para discutir algumas questões adicionais, eu estou aqui à disposição. Fernanda, Obrigada, você quer falar? Eu acho que pode falar, Paulito. Eu só queria agradecer o Pecoá pela excelente explanação. Foi bom vê-lo, Pecoá. Fazia tempo que eu não te via. Eu sou muito amigo da sua ex-orientanda Lucimere, lá do Paraná. Lucimere foi sua aluna de mestrado. Mas deixa eu te falar um negócio, Pecoá. Nós temos o impacto dessa doença renal crônica. Eu vou te chamar um pouco sua atenção para uma população que a gente cuida aqui, que são as crianças. O impacto é muito maior para as crianças, porque a gente tem que levar em conta também o desenvolvimento neuropsicomotor, o déficit de crescimento. É uma catástrofe a doença renal crônica em crianças, né? E no Brasil, nós temos um levantamento nosso, que nós conduzimos aqui, um levantamento epidemiológico. A principal causa de doença renal crônica em crianças, terminal, estou falando de doença renal crônica em diálise, a principal causa é desconhecida. Em 33% em nível nacional, e se você for para o norte e para o nordeste, isso passa de 40%. Só mesmo na região sudeste é que a gente fica um pouco mais, vamos dizer assim, conscientes do que está provocando a doença renal crônica. Não é uma baita janela de oportunidades que a gente teria de investir um grande... vamos dizer, uma força-tarefa de identificação precoce dessas crianças, que é um número pequeno de última análise, né? E teria um impacto muito grande, você não acha? Não, certamente, né? Ainda mais se a gente pensar o que estaria por trás desse desconhecido, né? Acho que é um exercício interessante que mais e mais se fala em nefrologia como um todo, né, Paulo? Que é, assim, nunca se contente com um diagnóstico desconhecido, né? Porque você tem hoje, primeiro... em geral, né, na população pediátrica ou adulto, você tem mais e mais doenças raras, né, muitas delas de tratamento específico, que o diagnóstico pode mudar a trajetória da vida da pessoa, né, ou da criança, no caso. O segundo ponto, que eu acho que é mais específico da população pediátrica, né, que também vai de encontro, talvez de uma forma mais simples ainda, né, que são as doenças de causa urológica, né. Eu acho que desses desconhecidos aí, eu acho que tem muita doença que, na verdade, poderia ser resolvida com uma coisa relativamente simples, né? Uma desobstrução, um manejo clínico intensificado, né? É muito mais simples ainda do que a questão de doenças raras e que está tudo nesse guarda-chuva, né? Do que a gente chama de doença desconhecida, que, na verdade, de causa desconhecida, que, na verdade, nós estamos falando de diagnóstico tardio, é isso que nós estamos falando, né? Diagnóstico que não foi feito quando deveria ser feito. Né? Exato. Eu concordo contigo, né, que seria um investimento relativamente pequeno, perto do gasto que você vai ter com tudo que vem pela frente. E lembrar, assim, né, que adulto em diálise acaba sofrendo de um impacto de imortalidade muito alto, né? Então, em população adulta, nós não falamos muito sobre isso, né? Mas em população adulta, você tem aí 15%, 17%, né, de mortalidade anual, ou seja, né, o tempo de vida de um paciente em diálise, ele sofre muito intensamente, né? Agora, em criança, né, as crianças vão ficar aí, né, vão necessitar de um transplante, vão necessitar de um segundo, vão hipersensibilizar, vão se tornar transplantes muito mais complicados, né? E aí a gente vê os adolescentes e os jovens aí, né, voltando à diálise, ou seja, uma tragédia, né? Exatamente, Essa é uma preocupação que a gente tem de fazer, apesar de sermos um centro transplantador, de fazer o olhar lá para trás, porque eu acho que se a gente conseguisse melhorar isso aí, seguramente a gente teria, porque não são doenças raras, são doenças mal diagnosticadas, são uropatias mal diagnosticadas, é isso aí.
É isso mesmo, né? E é interessante, né? Eu acho que olhando assim os dados brasileiros que vocês, né, com tanta propriedade conseguem organizar, né, e mostrar, eles destoam, né, de outros países onde esse modelo de cuidado renal da criança, né, ele está mais desenvolvido, né, onde você vê o tempo que as crianças ficam em diálise, né, olhando na priorização da saída por transplante, é muito menor do que no Brasil, né? Então, acho que o Brasil tem essa característica, né? Mesmo com um programa de transplante tão ativo, na população pediátrica fica muito claro, né, que é insuficiente para dar conta do que seria razoável do ponto de vista de diminuir o tempo que as crianças ficam em diálise, né? Porque a diálise ela é difícil em criança, né? Primeiro, você na verdade tem, claro, né, uma priorização para terapias domiciliares, né, em que você possa deixar a criança no seu ambiente familiar e também propiciar elas frequentarem escola, né, mas você vê programas de hemodiálise muito grandes no Brasil, né, para crianças. Eu acho que isso é um pouco da visão de que esse cuidado integrado ele está desbalanceado, né, ou seja, você não consegue manter criança em diálise peritoneal indefinidamente, né? Você tem as peritonites, você tem a perda de peritônio, né? Então, acho que o sistema está... Né, a gente falou um pouco no desbalanço no sistema brasileiro do ponto de vista de adulto, que é a minha experiência, mas vocês trazem aqui uma questão em pediatria que é muito mais marcante, né? No desbalanço parece que tá exagerado, né, na população pediátrica. E desculpa, viu, Paulo, por não... Imagina, desculpa porque ele está mais desbalanceado lá atrás, na rede básica. Nós estamos errando, pecando, porque até que dialisar e transplantar, a gente tem uma expertise bem instalada. O problema é você chegar a um doente aos 16 anos de idade, fazendo diagnóstico de doença renal crônica no pronto-socorro em edema agudo de pulmão, sem nunca ter tido chance de dar um stop nesse processo. Então, isso é absolutamente... Esse desbalanço, para mim, é muito flagrante. Eu acho que a gente se preocupa muito com isso aqui na Rede Américas. Viu? Vamos ver se a gente consegue implantar um diagnóstico precoce, né, Fernando? Nós temos uma proposta aí de diagnóstico precoce. Vamos ver se dá certo. Eu acho que uma coisa que é importante, talvez, para a gente ir fechando, assim, é a questão do momento que a gente passa, né? Ou seja, eu acho que a gente evoluiu muito no entendimento da fisiopatologia das doenças renais, da evidência por trás das melhores intervenções, né? Eu falei muito por cima de diretrizes clínicas e de medicina baseada em evidência na progressão da doença renal crônica, mas a evolução nos últimos 10 anos foi brutal, né? Inclusive com novas terapias, né? Eu acho que talvez isso dê um impulso, né? Porque eu acho que o que existia em um certo momento, que eu acho que dificultava as transições de cuidado, né, no momento certo você envolver, e também mesmo na atenção primária, você ter aquela percepção de que isso é um problemão, né? E eu posso fazer alguma coisa para melhorar, era um pouco na limitação do que se poderia fazer, né? Não estou falando de questões simples que nós já abordamos aqui, né? Mas, assim, naquele caso mais comum, né, um paciente obeso, diabético, com hipertensão, né, que é um paciente que certamente está na mão do médico de família, do profissional de saúde de atenção primária, eu acho que hoje em dia, mais com qualquer momento na história, né, da nefrologia, a gente tem um esquema de tratamento combinado de mudança de estilo de vida mais medicamentos e combinação de medicamentos efetivos e seguros que realmente faz diferença, né? E isso agora dá para a gente uma arma, né, para você tentar convencer, né, a saúde pública de que você precisa, mais que nunca, de um programa de implementação de detecção, estratificação de risco e implementação de medidas de prevenção de progressão. Eu acho que hoje a gente está num momento bom. Eu espero, né, que isso tenha alcance, né,
as pessoas com poder de decisão em saúde pública no Brasil, né? E eles possam se convencer disso, porque só a partir disso que a gente conseguiria implementar essas medidas. Muito bom. Acho que é isso mesmo, né? Eu acho que quando a gente conseguir trazer um pouquinho esse cuidado integrado, né, a gente vai conseguir retardar, e esses pacientes, eles não vão chegar numa urgência dialítica que acaba chegando por, assim, falta desse cuidado, falta dessa medida de prevenção, principalmente quando a gente chega nesses estadios mais finais da doença renal crônica. Gostaria, assim, a gente está finalizando, gostaria de agradecer muito a tua colaboração e a tua presença aqui com a gente, e nós vamos entrar no intervalo de 15 minutos agora, pessoal, e depois nós vamos voltar para um segundo bloco que a gente vai trazer um pouquinho a nossa realidade de transplantes aqui no Brasil e no mundo, e posteriormente de um tema um pouquinho difícil, que são os pacientes hipersensibilizados. Muito obrigada e até logo, até daqui a 15 minutos. Obrigada. Tchau, Becquart. Tchau. Obrigado.